Basicamente, sejam bem-vindos a todos, né? Nossa aula de redação, nossa live. E basicamente é isso aí, tá? A gente tem essa aula aí que vai ser uma aula que vai elucidar bastante. O material, inclusive, eu vou postar o material que vai ser mostrado aqui depois da aula nos respectivos grupos que vocês estão, ok? Legal? Bom, meus amigos, muita atenção. Não sei se o pessoal abriu o edital para ler, né? O edital de Saquarema, da IBAN. O pessoal também está com uma dificuldade muito grande de baixar provas anteriores da IBAN. A gente está montando um material muito bom, inclusive até a título de orientação. Eu te falo que a IBAN, ela lembra muito, principalmente em língua portuguesa, nessas outras áreas, a banca Sesgran Rio. Então, se você não consegue baixar a prova da IBAN, mas baixa provas da Sesgran Rio, você pode sim estudar por elas, porque basicamente você vai ter aí um estudo correto e direcionado para essa banca também. Pois bem, e a prova de redação? A prova de redação, que normalmente é a grande vilã nesses concursos, tá? Até porque ela apresenta uma pontuação alta. Nesse caso, da prova de Saquarema, são 20 pontos. Então, nesses 20 pontos, você tem que tirar, no mínimo, 10 pontos, porque ela também é eliminatória, ela não é uma prova só classificatória. Tem concurso que a prova de redação ela é apenas classificatória, eliminatória, né? Ela não é classificatória. Nesse caso não, nesse caso ela é eliminatória e classificatória. Então o que acontece? Você literalmente tem que tirar a maior nota possível, é isso. Porque tem concurso que não, tem concurso que só você acertar a metade da prova, 50%, no caso 10 pontos, você, né, enfim, entraria, né, para avaliação. Nesse caso não. E nesse caso, o que acontece? 20 pontos é uma pontuação extremamente alta, principalmente se tratando de um concurso em que os classificados e os não classificados, a diferença é de 1, 2, no máximo 3 pontos, ok? Então, cara, redação tem que ter toda uma atenção especial para que seja feita. Sim, a prova, claro, é de múltipla escolha, mas você tem a redação, que é discursiva. É uma dissertativa, tu vai escrever, que é no mesmo dia, tá? Então você tem as questões objetivas e a redação, ok? E a temática da aula de hoje são dicas para essa prova de redação que você vai fazer, ok? Pois bem, estou ficando aqui meio gripado, essa mudança de tempo, então peço desculpa a todos, estou ficando um pouco rouco, mas vamos que vamos e vamos levar a aula assim mesmo. Bom, primeira coisa, meus amigos, muito aluno fica preocupado assim em querer adivinhar o tema. Qual o tema da redação? Eu preciso saber do tema. Gente, olha só, quem leu o edital viu que o tema, ele falou assim, olha, é o tema que está no anexo 3. Aí quando você abre lá o anexo 3, tá aí inclusive a responsabilidade do nosso curso e do professor, ler o edital. Tem muito curso que, por incrível que pareça, não lê o edital. Você vê que o anexo 3 nada mais é do que o conteúdo programático da prova múltipla escolha. O que significa isso? Porra, vou te dar uma dica de ouro. De ouro, logo de cara. Treinar para essa prova é você baixar as provas de redação da Prefeitura do Rio de Janeiro. Você baixar as provas anteriores do concurso 2018, 2016, da Prefeitura do Rio, é você treinar para essa prova, ok? Por quê? Porque quando ele coloca que o tema será o tema do conteúdo programático, o que ele está dizendo para você? Que o tema para orientador, para séries iniciais, né, será um tema ligado diretamente à educação.
beleza? Então ele pode falar sobre didática, ele pode falar sobre avaliação, ele pode falar sobre aprendizado, ele pode falar sobre alguma coisa ligada especificamente à educação. E para séries finais, aí eu falo matemática, geografia, história, ciências, artes. Para essa galera, a temática ou será um tema de educação, assim como eu acabei de falar, ou será alguma coisa ligada ao quê? Ligada à didática voltada para a sua disciplina. BNCC, PCN, mas PCN voltado para a sua disciplina. Já caiu, por exemplo, a área de geografia, a área de história, para você, na sua dissertação, falar, né, sobre a importância do estudo dessa disciplina para a educação básica. Tá entendendo? Então, sim, olha lá, como a Luciana está sugerindo ali, né, temas ligados à educação, questão de inclusão, questão até relacionada talvez ao bullying, né? Ou seja, questões que estão sim naquele conteúdo programático do anexo 3 que está no nosso, né, no edital da Prefeitura Municipal de Saquarema, beleza? Então, primeira dica preciosa, redação, meus amigos, tá? Tem macete, eu vou te ensinar alguns macetes, mas redação é prática. Então, é para você começar a praticar agora. Então, assim que você acabar essa live, de repente, mais tardar, amanhã, você vai lá no PCI Concurso, já vou enviar para você, de graça, duas provas da Prefeitura do Rio, tá? E ali você vai ver lá como é que é a estrutura, porque a de Saquarema vai ser aquilo ali, vai ser uma cópia daquilo ali. E outra coisa muito importante, que você, nesse caso, vai ter que imprimir, tá? Vai ter que imprimir, que é justamente a folha de redação que vai estar ali na última folha da prova que eu vou mandar para você, ok? A folha de redação. Ali você vai imprimir e vai tirar uma porção de xerox. Por quê? Porque você tem que treinar a sua redação na folha de redação do concurso. Não se faz redação em folha de caderno, ok? Nunca se faz redação numa folha de caderno. Por que, professor Anderson? Simples. Por quê? Porque a folha de caderno, a distância, a altura da linha é maior. E, efetivamente, o que acontece? A linha também ela é menor. Ou seja, você escreve menos palavras para você completar uma linha. Isso no caderno. Já a folha de redação, o que você vai ver ali, vai constatar? Olha que dica preciosa. Você vai constatar o seguinte, meu amigo, que justamente ali na linha de redação, você vai ver que ela é a altura mais baixa, beleza? E ela é uma linha maior. Eu me atrevo a dizer que praticamente 2 linhas de caderno é uma linha de redação, beleza? Da folha de redação. Propositalmente. Por quê? Porque ele coloca a altura dessa linha mais próxima uma da outra exatamente para quê? Para que você tenha uma letra menor. E, obviamente, você escreva, entre aspas, mais palavras na sua redação. Então, você não pode treinar a sua redação numa folha de caderno. Ensina essa folha que eu vou enviar para você no final dessa live maneira e que eu vou mostrar para você como é que funciona muita coisa, porque muita dica aqui eu vou dar, ok? Legal, gente? Tá? Lembrando a todos que estão vindo agora, tá? O professor Anderson Dionísio, né? Ex-professor da Prefeitura de Saquarema, classificado em mais de 70 concursos públicos, servidor público há 22 anos e professor de curso preparatório há 30 anos. Então, somos aí um curso referência em aprovação, que é o Projeto 100,
que é o curso que mais aprova na área de magistério no Rio de Janeiro, ok? Pois bem, então, o que acontece? Bom, vendo tudo isso, tua parte do treino. Primeira coisa. Segunda coisa, não esquenta a cabeça de adivinhar tema, porque o tema é esse que eu acabei de falar, educação. Não é? O edital não está falando que é o tema que está no anexo 3? O anexo 3 não fala sobre conteúdo lá curricular da tua prova objetiva? Então o tema é aquilo ali. É avaliação, é questão ligada a erro, questão ligada a aproveitar, né, o conteúdo do aluno. Outra dica bacana, provas anteriores da Prefeitura do Rio, para estudar redação. Outra matéria não, tá, gente? Redação. Terceira dica bacana, baixar a prova, a folha resposta, né, que é a folha de redação, e treinar a redação ali. Beleza? Ok? Não deixe para treinar em cima da hora, tá? Bom, meus amigos, o texto será um texto dissertativo. O que é um texto dissertativo? Um texto dissertativo nada mais é do que um texto argumentativo. Isso, argumentativo. Então, um texto de exposição de ideias. Aí vem outra dica fundamental e que reprova muita gente. Gente, olha só. A prova de redação de concurso público é um texto, sim, dissertativo, argumentativo. Mas o Enem também é. O Enem vestibular, essas porcaria, também é um texto dissertativo, argumentativo. No entanto, lá é um texto dissertativo, argumentativo, subjetivo. E a redação que você tem que fazer é um texto dissertativo, argumentativo, né? Você vai expor argumentos, no entanto, o quê? Objetivo. O que significa isso, Anderson? Qual é a diferença? A diferença fundamental é que na sua redação você tem que fazer uma coisa chamada argumentos de autoridade. O que é um argumento de autoridade, professor Anderson Dionísio? O que é um argumento de autoridade? Vou te falar, argumento de autoridade é toda aquela argumentação que é embasada em alguma bibliografia. Então segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, segundo a Base Nacional Comum Curricular. Vai citar algum autor? Conhece algum autor? Show de bola. Segundo Demerval Saviani. Segundo Emília Ferreiro. Segundo Magda Soares. Enfim, o que é isso? Diferente de uma redação do Enem, que é efetivamente a sua opinião, a sua argumentação, cuidado, porque a prova de Saquarema não é. Ela é uma argumentação de autoridade. O que significa isso? Uma argumentação baseada em citações. Citações de quem? De autoridades. Então, de documentos. Tá falando sobre inclusão? Então, documentos públicos, né? A própria lei de inclusão. Tá falando sobre, enfim, questão de aprendizagem, avaliação. Então são situações que você vai citar lá. Vai citar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Ok? Então são características em que requer treino. E principalmente, obviamente, assistir às aulas pedagógicas. Em especial, se puder, claro, desse professor aqui que vos fala, que vai te orientar direitinho para você passar nessa prova, ok? Beleza? Por quê? Porque além de contribuir para a sua prova objetiva, obviamente, vai te embasar
nas argumentações da sua prova de redação. Não fez isso, meu amigo, provavelmente você vai ficar reprovado em redação. Você vai tirar menos de 10 pontos, vai ficar reprovado. Ou vai tirar uma nota muito próxima a 10 pontos e não vai conseguir a média para conseguir, pode pontuar até muito no objetivo, mas não vai conseguir a média para se classificar, até porque esse concurso ele será bastante concorrido por conta do salário, ok? Tranquilo? Então, são situações que eu estou pontuando aqui para você e que são de grande importância, tá? E que você não pode perder esse fio da meada, ok? Beleza? Pois bem, vamos lá. Então, como vai ser a apresentação da sua prova? Vai vir uma folha escrita chamada assim, texto motivacional. O que é o texto motivacional? Alguns vêm com esse termo, outras vêm escrito assim, proposta de redação. Mesma coisa, texto motivacional, proposta de redação. O que é isso? Vai vir um textozinho, provavelmente contando uma história. Tipo, Prefeitura do Rio é campeã de fazer isso. Professora fulana de tal adota uma didática em sala de aula, assim, assim, assado, parará, parará, pão duro. Não é? E dali, ela vai tirar o quê? O tema. Por exemplo, a prova que eu vou enviar para vocês agora, no final dessa aula, e que a gente vai ver aqui também, né? Que eu vou mostrar para vocês se der tempo hoje na live. O que acontece? Tá lá a proposta de redação, né? De um dos temas. Um aluno que chegou e falou, né? Enfim, falou errado. E a turma riu da forma que o aluno falou. Então, qual era a ideia ali? Era o tema, né? Que a professora interviesse ali. De que forma? Numa situação de aproveitar aquele momento, não para reprimir, mas sim para ensinar. Porque o erro é um instrumento também de aprendizagem. Temos que entender, né, que o erro, como Maria Esteban costuma dizer, né, aí já seria uma citação, né, de argumento de autoridade, o erro nada mais é do que um processo, não é um fim. Então, são situações em que você tem que ter essa expertise que eu estou colocando aqui. Então, ele vai colocar um texto e dali vai sair o tema, ok? Legal? Professor Anderson, se coloca título em redação de concurso, meus amigos, provavelmente não. A sua redação, provavelmente, 99,9%, ela não terá título. Então, como proceder, professor Anderson Dionísio? Muito simples. Você já vai começar a sua redação na primeira linha. Então, o famoso parágrafo. E ali você começa a sua redação. Não se coloca título em redação de concurso. Ok? Beleza? Outra característica, outro elemento fundamental que nós temos que mencionar é o seguinte. Esse texto motivador, esse texto... Carla, levantou a mão? Fala comigo. Pode abrir o áudio e fala. Carla, levantou a mão, apertou sem querer. Oi, fala comigo. Sim. Vamos lá. Vamos lá. Você só vai colocar título, tá? Se pedir. Na prova, tá? Sim. O que acontece? Provavelmente, tá? 99% das provas de concurso para magistério não pede título. Então, se não pedir título, você não coloca título. Agora, quando a redação ela pede título, provavelmente a folha de redação ela já vem com a estrutura do título, ou seja, um espaço reservado para que você coloque o título. Já caiu, é difícil cair em prova de concurso assim, dificílimo, tá? Mas já caiu.
tá? Até porque o título, você não sublinha título, tá? Beleza? Então tem toda essa situação. E além disso, tá? O título não é o tema, tá entendendo? Então, por exemplo, vamos dizer que o tema fale sobre educação inclusiva. Você não vai repetir o tema no título. Você vai falar sobre os desafios da educação inclusiva no Brasil. Os desafios da educação inclusiva na educação básica. Ou seja, na verdade, o tema, ele te dá aquela margem para você, dali, colocar o título. Tá entendendo? Não se transcreve, é isso que eu quero dizer. Até aproveitando o gancho, né? Não se transcreve nada que está na proposta de redação, que é no texto motivador, tá? Para a folha de redação. Isso, sim, reprova. Transcrever algo que está na folha, na proposta de redação, na redação, isso sim, reprova. Ok? Beleza? Outra situação que os alunos têm muita dúvida quanto a isso, tá? Algumas coisas até podem soar como banais para alguns, mas eu acredito que sempre para outros não será tão banal assim. Nunca, jamais pule linha em redação. Eu sei que para muitos isso é banal, para outros não é, tá? Não se pula linha, caso haja título, vai ter a folha padrão lá com espaço reservado para o título. Então não se pula linha aí. Não se pula linha entre parágrafos. Tem gente que faz essa besteira e, obviamente, isso aí também reprova, tá? Outra dúvida que as pessoas têm: Anderson, até onde eu tenho que escrever na linha para ser considerado como linha? Será que eu tenho que escrever até a metade da linha para que esta seja considerado como linha já escrita? Não. Meus amigos, se você escrever uma palavra que seja, tá? Ela já conta como linha. Então, muita atenção nisso, tá? É importante que você saiba. Então, uma palavra que você escreva, automaticamente ela já vai ser ali contada como linha, ok? Bom, a estrutura da redação, claro, a gente vai ter outras aulas que vamos falar sobre isso, né? Tipologia textual, estrutura da redação, conectivos, entre outras coisas, tá? Mas a estrutura da redação é uma estrutura, como a gente sabe, falamos aqui, dissertativa, objetiva, com argumentos de autoridade. E, consequentemente, exatamente por isso, a sua redação ela tem que ter um mínimo e um máximo de parágrafos. Isso não está escrito no edital, mas eu vou te falar e vou te explicar por que isso reprova. Bom, mínimo de parágrafos é óbvio que tem que ter. Por quê? Porque uma dissertação, aí sim, nesse caso específico, apenas nesse caso específico, é igual ao Enem. Então você tem o quê? Uma introdução, os parágrafos de desenvolvimento e o parágrafo final, obviamente, de conclusão. Ela segue esse arranjo, um arranjo que muitos aqui conhecem e que, claro, durante o curso, durante também as aulas que o pessoal que for fazer o curso, a gente vai detalhar muito mais sobre isso. Tem macete, tem dica, tem conectivos, tem um caveirão, tem várias coisas que a gente vai mostrando aí também. Mas o fato é, o que acontece? Vamos lá. O mínimo de parágrafos para você não ser reprovado são 4 parágrafos. Anderson, tecnicamente são 3. Sim, mas se você fizer 3 parágrafos, você vai estar reprovado. Vou te falar por quê. Se você fizer 3 parágrafos, significa dizer que tua redação vai estar com 1. Ou seja, 1 parágrafo de introdução, 1 de desenvolvimento, 1 de conclusão.
O parágrafo de desenvolvimento é aquele que você tem que ter uma atenção muito especial, um amor incondicional por ele. Por quê? Porque o parágrafo de desenvolvimento significa dizer que é ali que está a sua argumentação. Então, se você tiver um único parágrafo de desenvolvimento, significa dizer que você, cada parágrafo significa que você levanta uma ideia e argumenta sobre aquela ideia levantada, correto? Isso que é desenvolvimento. Nada mais é do que a argumentação em cima de cada ideia que você levantou. Ok? Então, o que significa isso? Se está significa dizer que você só levantou uma ideia, um pensamento, porque só tem um único parágrafo de desenvolvimento. Então, automaticamente você está reprovado, tá? Obviamente, 2, você levantou 2 ideias. Ótimo. Então, 4 parágrafos. Show de bola. 5. Também tá, 5 tá ótimo. Porque significa dizer que você levantou 3 parágrafos de desenvolvimento. Apresentou 3 ideias, 3 pensamentos ali que você desenvolveu, 3 pensamentos ali, 3 argumentações ali no desenvolvimento. Mais de 5 está reprovado. Por quê? A banca vai te reprovar com a seguinte argumentação, ok? Isso são os segredos da banca. Eu já fiz parte de algumas bancas e eu conheço muito bem como é que funcionam as estruturas de correções de provas. E você vai ser reprovado simplesmente com a seguinte argumentação: o candidato levantou muitas ideias, mas desenvolveu pouco cada ideia apresentada. Por quê? Porque você tem um limite de linhas, tá? E mediante esse limite de linhas, se você abrir muitos parágrafos para desenvolvimento, o que significa dizer? Que os seus parágrafos vão ficar muito curtos. Consequentemente, se os seus parágrafos estão muito curtos, significa dizer o seguinte, que você sim, levantou muitas ideias. No entanto, você desenvolveu muito pouco cada ideia levantada. Então, com certeza, você ficará reprovado em redação. Alguém aqui já fez concurso de redação? Que tenha redação, né? Concurso para magistério, que tenha redação. Que passou em redação? 2 pessoas, né? Beleza. Quem aqui já fez concurso de redação? Quando falo de redação, magistério, prova de magistério, em redação. E que ficou reprovado na prova. Nossa, tá vendo? A maioria, viu? Muita gente, viu? Normal, normal. Porque são detalhes pequenos que fazem isso, tá? Essa questão, por exemplo, do parágrafo. Essa questão, por exemplo, da estruturação da redação. Detalhes muito pequenos, por exemplo, errou. Lá na prova, no dia da prova, você não vai poder entrar de lápis, tá? Você vai ter que fazer a prova de caneta. E, obviamente, não tem corretivo. Então, você pode usar o rascunho. Provavelmente será o fundo da prova, que você usa como rascunho. Passou para a folha de redação, você não tem o que fazer. Como o cara costuma dizer, é imexível, né? Mas isso aí não isenta você de errar. Errar uma palavra, errar alguma coisa ali na hora de você passar. Então, como proceder? Como proceder? Escreveu uma palavra errada? Escreveu? Simples. O que você vai fazer? Tá? Você vai riscar em cima da palavra, vai escrever ela exata, certo, do lado, e vai continuar a sua redação.
eu já vi cursos dizendo o seguinte: ah, é só você colocar uma vírgula e falar assim, digo, porra, tá reprovado. Você fez isso, você ficou reprovado. Se você ficou reprovado, provavelmente eu vou acertar em um dos momentos aqui o que te reprovou. Gente, um texto dissertativo ele não pode ser feito em primeira pessoa, tá? Essa é a regra fundamental. A gente vai ter curso sobre isso, vou explicar pra caramba. Você não pode escrever em primeira pessoa. E obviamente, quando você coloca a palavra digo, já está em primeira pessoa, não precisa do pronome eu digo, né? O verbo já está conjugado em primeira pessoa. Então você está reprovado, gente. Não existe. Não existe observação, recadinho embaixo da redação. Tá? Então, é simples. Você vai riscar e vai escrever certo do lado. Professor Anderson, mas eu transcrevi toda a minha redação. Aí sobrou tempo na prova. Sobrou tempo durante a prova, né? E aí, não sei, ao invés de eu aproveitar o meu domingo, até porque você vai estar em Saquarema, né? Provavelmente vai estar sol, dia 11. Então, ao invés de você ir à praia, comer um peixe, sei lá, fazer alguma coisa, você vai pegar e vai querer reler a tua redação. Já tá de caneta. Não tem mais o que alterar, mas tu vai querer reler. Aí você, na releitura, que eu não aconselho você fazer, porque não tem o que fazer, né? Você viu que tinha um erro lá no meio, mas não tem como mudar. O que eu faço? Boto uma setinha pro alto? Não. Você atravessar a linha, você fica reprovado, gente. Tá? Exatamente por isso que eu tô falando pro pessoal treinar na folha que eu vou mandar para você. Beleza? Muita gente vai ter dificuldade de conseguir fazer a redação. Aí você vai ver que Deus me mandou aqui para te orientar. Porque se você deixasse para fazer na prova, tu ia se lascar. Lá, em Saquarema. Ok? Então, ó, aqui, ó. Não tem o que fazer, meu irmão. Fé em Deus, entrega ela desse jeito mesmo. Não tem o que ser feito. Errou? Já preencheu tudo? O que vai acontecer? O avaliador, ele vai corrigir a sua redação, ele vai identificar um erro ali, um erro ortográfico talvez, não sei. Ele vai descontar aquela pontuação ali, tá? Mas você não ficará reprovado por conta disso. Isso não reprova, ok? Isso, o erro, a não ser se você fizer muitos erros, mas o erro em si, ele não reprova, ok? Tranquilo? Então, muito cuidado. Por quê? Porque eu tenho aluno, nesses quase 30 anos de experiência, né, de concurso público, eu tenho aluno que tem tique nervoso, que chega na hora e fica com tique nervoso. Não é para ter tique nervoso, tá? Errou, entregou, é aquilo ali, tá? Outra coisa, isso está no edital, inclusive, né? Nunca, jamais, em nenhuma hipótese, se assina a redação. Beleza? Nunca. A Valesca está confessando aí, tá vendo? Bom, então, nunca, jamais, em nenhuma hipótese, também se assina a redação. Eu sei que tem alunos... Quando eu falo isso, pode soar absurdo para alguns, mas com certeza tem aquele que faz essa besteira. Então já estou falando aqui para que você não faça, ok? Beleza? Anderson, redação se faz no início ou no final da prova, do concurso? Ah, aí tem outra dica de ouro do professor Anderson. Meus amigos, olha só, no dia da prova você não vai poder entrar com o relógio. Pode ser um relógio analógico aqui igual o meu, tá? Mesmo assim você não vai poder entrar. Esse relógio vai ficar ensacado junto com o teu celular, num saquinho com lacre, e eles vão te dar o saquinho lá, beleza? Enfim, então, o que acontece? Como é que vai ser medido o tempo? O tempo vai ser medido lá pelo fiscal de prova, ele vai botar lá um cartaz ou um quadro mesmo,
e vai avisá-la de 30 em 30 minutos. Ok? Então, como é que funciona, como é que flui? Primeiro, o ideal é que você faça a prova objetiva primeiro. Eu vou te falar por quê. Quando eu falei para você que o texto motivador, que é a proposta de redação, você não pode copiar nada daquilo na redação, porque se você copiou, você ficou reprovado, e provavelmente aconteceu com alguns aqui, por isso que não conseguiram êxito em redação, tá? Em provas anteriores. Você realmente não pode copiar. Mas da sua prova, você pode. Como assim, professor Anderson? Da sua prova. Porra, você vai fazer uma prova objetiva, na qual versará sobre o quê? Leis educacionais, versará sobre pedagógicos, beleza? Então, provavelmente, possivelmente, o tema de redação será um tema que vai se basear em uma das questões que você fará durante a prova. Então, meus amigos, olha que coisa interessante. Da sua prova você pode copiar. Então você pega lá um enunciado lá de uma questão e coloca na sua redação, o avaliador, ele vai ler a sua redação e vai falar assim: nossa, cara, esse cara aqui é Nelson Rodrigues, esse cara aqui é Vinícius de Moraes, é Fernando Pessoa, é Drummond de Andrade, e mal sabe ele que você copiou na questão 23. Entendeu? Por quê? Porque da sua prova você pode copiar para a sua redação. Então, são situações que eu estou empregando aqui para você. Tá? Anderson, é verdade que essas dicas de redação, teve aquela história do aluno analfabeto que passou na prova de redação da Polícia Militar? Foi. Por quê? Porque a prova de 2010 da Polícia Militar, né, eu dando dicas de redação, né, professor há muito tempo, e o que acontece? A prova de 2010 tem um grande mole. Qual foi a prova da PM de 2010? Ela botou um tema de redação que é o mesmo tema, foi o mesmo tema do texto de português. Entendeu? Então, porra, o meu aluno, que era analfabeto, mas não era burro, porque tem diferença. O que ele fez? Ele pegou a prova de português, o texto, pegou praticamente tudo que estava ali e jogou na redação. Entendeu? Foi aprovado. Ok? Eu não digo que na prova de vocês, gente, eu não... Ih, peraí que fugiu aqui. Volta. Eu não digo que na prova de vocês o texto... Só aconteceu uma vez. O texto de português não será o tema da prova. Mas, por exemplo, na parte pedagógica, com certeza, você terá questões lá, que são questões que o enunciado você vai poder aproveitar em algum momento da sua redação. Entendeu? Com toda certeza. E ali, meu amigo, já é um argumento de autoridade, porque ali, com certeza, o enunciado vai ser a citação de uma lei, vai ser a citação de um autor, beleza? E é corrigido ortograficamente, etc, etc. Legal? Quem levantou a mão e quer perguntar alguma coisa, fala comigo. Tem gente aí com áudio aberto. Abre aí, fala comigo. Dúvidas, perguntas, colocações? Oi? Nenhuma? Show? Não? Nenhuma pergunta? Nossa, pensei que o pessoal ia encher de pergunta. Pode perguntar. Quem tá com a mão levantada aí pode perguntar. Se alguém quiser perguntar, pode perguntar. Abre o áudio aí e pergunta. Não? Show de bola. Então vou mostrar aqui pra você alguns... Ó, fala comigo. Sim, fala comigo. Opa, peraí, só uma de cada vez, gente. Uma de cada vez. Vai lá, fala comigo uma. Sim. Pois não. Olha, não existe uma regra de número de linhas para cada parágrafo. No entanto,
o que acontece? Uma redação, ela tem que ter uma chamada estética da redação. Então, dentro dessa estética da redação, significa dizer que os parágrafos têm que ser proporcionais. Eu vou mostrar para vocês os slides de algumas redações aqui que tem exatamente isso que eu estou falando para vocês, tá? Tem que haver uma certa proporcionalidade. Você não pode, assim, não fica interessante você fazer uma redação, por exemplo, com um parágrafo de desenvolvimento de 3 linhas e um outro com 8 linhas. Entendeu? Isso mostra que num tema você domina muito mais do que outra ideia que você levantou. Entendeu? Então é dessa forma que são situações que você tem. Fala, quem levantou a mão para falar comigo? Abre o áudio aí. Perguntas, dúvidas? Fala comigo. Oi, Aline, fala comigo. Boa noite.